Olá, bem-vindo ao Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O nosso tema hoje é o Homem de Bem, o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e tem como título Sede Perfeitos. Antes de iniciar a nossa reflexão, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedir a Ele que nos ajude a mantermos as nossas mentes abertas e os nossos corações receptivos para assimilarmos os ensinamentos que o tema de hoje nos traz. O homem de bem. A palavra homem aqui ela está no sentido geral, ou seja, todos nós, filhos de Deus. Nos ensina o Evangelho que o verdadeiro homem de bem, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, ele pergunta se ele não violou esta lei, se ele não cometeu o mal, se ele fez todo o bem que podia, se ele não deixou escapar voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil. Se alguém tem alguma coisa que queixar-se dele. Nós observamos nesse primeiro parágrafo que o homem de bem, ele se ocupa com a sua renovação interior. Ele coloca todos os seus esforços para combater as suas imperfeições. Ele pergunta se não deixou escapar voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil. O que seria isso, escapar voluntariamente? É escolher não fazer o bem. Quantas vezes nós deixamos de prestar um favor, de levar uma ajuda, pensamos assim, hoje não, hoje é sábado, não, fim de semana não, deixa que tal pessoa sempre ajuda. E assim, dessa forma, nós escolhemos não fazer o bem, escolhemos, deixamos passar a oportunidade de sermos úteis. Ele pergunta também se alguém tem alguma queixa dele. E é comum nós termos queixas em relação aos outros, não é? Nós ficamos chateados se alguém nos fez alguma coisa, se não fez, se disse, se não disse, mas dificilmente nós perguntamos, será que alguém tem alguma coisa contra mim? O homem de bem, ele tem fé em Deus, na sua sabedoria, na sua justiça, na sua bondade. E ele submete todas as coisas à sua vontade. Ele sabe que nada acontece sem a sua permissão. Essa fé em Deus, que fala o Evangelho, não é uma fé superficial, não é uma crença simples. É uma fé apoiada na razão. Nos ensina a doutrina espírita que não basta crer, nós precisamos compreender. Por que eu preciso ser bom? Por que eu preciso praticar o bem? Por que eu preciso perdoar? Porque perdoar é praticar caridade. Praticar a caridade é praticar a lei de amor. E como filhos de Deus, nós precisamos praticar a lei de amor. Então, essa fé apoiada na razão, ela não se abala. O homem de bem, ele não muda o seu pensamento em relação a Deus, porque as coisas não estão acontecendo como ele gostaria. Ele não jamais desiste do bem, ele jamais desiste de ser bom, porque as coisas não estão atendendo às suas expectativas. Ou seja, ele submete todas as coisas à vontade de Deus.
Essa submissão sincera, ela parte do sentimento de humildade. E essa submissão nos torna receptivos às bênçãos do Criador. O homem de bem, ele tem fé no futuro e coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Essa fé no futuro não é uma fé no futuro amanhã, depois da manhã, após a morte, somente. É a fé no futuro do espírito imortal. A continuidade da sua existência, a continuidade do seu aprendizado, as promessas de felicidade para aquele que cumpre as leis de Deus, para aquele que observa as leis de Deus. Então, essa fé no futuro, quando todos nós tivermos consciência dessa fé no futuro, vai exercer uma influência social na sociedade, vai mudar os nossos relacionamentos. Ele coloca os bens espirituais acima dos temporais, porque ele sabe que todas as vicissitudes da vida fazem parte das provas e expiações, que faz parte do nosso planeta. É como o homem viajante que precisa pernoitar num lugar desconfortável para seguir sua viagem no dia seguinte. Ele suporta esse lugar desconfortável porque ele sabe que amanhã vai ser melhor, que amanhã a luz vai iluminar os seus caminhos. E ele se submete. Nós podemos interpretar essa pernoite, esse lugar desconfortável, como a nossa reencarnação nesse mundo de provas e expiações. Nos ensinam os Espíritos o que são alguns anos diante da eternidade. Por que não suportar alguns anos de desconforto diante da eternidade? O homem de bem, ele sente felicidade, ele sente alegria no bem que ele distribui, nas lágrimas que ele enxuga, ou seja, ele procura a felicidade dele nos bens imperecíveis e não nos bens perecíveis, como a matéria. Porque os Espíritos nos ensinam que a felicidade completa aqui na Terra, ela não existe. Mas nós podemos gozar de uma felicidade relativa, se buscarmos essa felicidade nos bens espirituais, nos gozos espirituais, ou seja, da alma. O homem de bem, ele é indulgente. O que é indulgência? Indulgência é uma virtude. Praticar a indulgência é praticar a caridade. A indulgência significa a facilidade de desculpar as faltas alheias. É uma caridade moral, nós não tiramos do bolso, nós tiramos do nosso coração. Por isso Jesus ensinou, o homem bom, do bom tesouro, do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal. Então a indulgência, veja, na pergunta de Allan Kardec aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, que é um dos livros que compõe as 5 obras básicas da doutrina espírita, é um livro de perguntas e respostas codificado por Allan Kardec. Ele perguntou aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da caridade? Como entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência, indulgência para com todos e o perdão das ofensas. Essa sequência de resposta nos dá uma ideia de evolução, de processo, é um processo, porque a natureza não dá salto. Então, primeiro nós desenvolvemos a benevolência. O que é a benevolência? Vontade de fazer o bem. E como ensina o Evangelho para se fazer o bem, é necessário a ação da vontade,
é uma vontade ativa. Então, primeiro nós desenvolvemos a benevolência, a vontade de fazer o bem. Depois, nós começamos a desculpar as faltas alheias. E se nesse exercício, na prática da indulgência, nós conseguimos sair da dificuldade de desculpar as faltas alheias para a facilidade de desculpar as faltas alheias, já é um progresso, até nós chegarmos ao perdão das ofensas, que também é uma das características do homem de bem. É uma das qualidades do homem de bem que Kardec relaciona nesse item. Ele diz: o homem de bem, à semelhança de Jesus, perdoa, porque ele sabe que também precisa de perdão. Então, essa relação, como diz Kardec, ela não é completa, mas se nós nos esforçarmos para adquirirmos essas qualidades, nós certamente estaremos no caminho das demais. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine neste desafio. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com os seus familiares, com os seus amigos, para que outras pessoas se beneficiem do Evangelho de Jesus. Continuem com Deus, muita paz.